Continuando as apresentações, nós vamos falar sobre os tipos de erro. Nós vamos abordar os conceitos que compõem a natureza do erro de valores lidos em um processo industrial. Nós vamos falar sobre os erros dos dados experimentais, como se obter os dados, de onde vêm as falhas, onde estão os erros e como podemos fazer para sanar as situações. Qualificação do processo. Quando se trata de processo industrial e medição, eventualmente nós vamos encontrar erros no sistema. E como podemos classificar ou qualificar esses erros? Em três formas. A primeira delas é o erro sistemático, que, em via de regra, é o resultado do uso de um equipamento não aferido ou da utilização de técnica de medida não coerente. Ou seja, o erro sistemático ele é um erro conhecido, calculável, e ele pode estar dentro do seu instrumento, quando você está usando um instrumento não aferido, ou ele pode estar simplesmente na técnica que você está usando. A técnica pode estar errada. O erro aleatório, diferente do sistemático, é um erro que não é possível determinar tão facilmente. Ele é essencialmente aleatório e tem como se aproximar esse erro, e esse é o tópico do grupo seguinte, né? O próximo vídeo vai tratar sobre esse tipo de erro. Nós temos também o erro global, ou em algumas leituras o erro variável, que podemos dizer que é a precisão do instrumento. Ele é o erro geral, e ele se dá pelo somatório dos erros sistemáticos e dos erros aleatórios. Para entender um pouco melhor como se dão esses erros no processo, nós vamos utilizar de um processo, vamos analisá-lo. E o processo é o seguinte, né? Vai ser a medição da temperatura do ar de uma sala condicionada. O instrumento a ser utilizado será um termômetro comum. Para medir a temperatura da sala, o termômetro foi colocado no centro da sala, pendurado no teto. Um intervalo de tempo suficientemente longo deve ser dado para que esse termômetro entre em regime permanente. Ele vai ficar ali então por tempo suficiente para que ele consiga estabilizar a temperatura entre ele e o meio a ser medido. E nesse caso, há pelo menos 4 opções que nós podemos definir como a temperatura verdadeira. E vamos lá, qual que é a primeira? A primeira, que no caso aqui vamos chamar de T1, é a temperatura indicada pelo termômetro, ou seja, o valor obtido, que é o valor que o instrumentista lê na escala do termômetro, né? O valor que o indicador do termômetro nos mostra. Mas nós podemos optar pelo caso 2, que é a temperatura do ar condicionado em torno do bulbo do termômetro. Ou seja, é o valor disponível que está ali em volta do termômetro. O caso 3 é a temperatura que o ar teria caso o termômetro não tivesse perturbado a distribuição de temperaturas da sala. Ou seja, o valor não perturbado, né? O valor que estava ali antes de inserirmos o termômetro dentro da sala. E o caso 4, a temperatura que o ar teria na exata posição do bulbo do termômetro, caso a instrumentação não tivesse perturbado a distribuição de temperaturas e velocidades do ar insuflado na sala, né, que é um valor conceitual. O que é esse 4? O termômetro ele ocupa um espaço, ele tem um volume. Então, esse 4 seria o volume, o valor da temperatura que estaria ocupando a exata posição que o sensor está ocupando.
Erros do sistema de medida. A temperatura indicada pelo termômetro, que é T1, do caso 1, é o valor verdadeiro. Se levarmos isso em consideração, que o valor que está aparecendo no nosso equipamento é o verdadeiro, nós ainda teremos 3 erros. 3 exemplos de erros, né? São erros fixos, como por exemplo um erro no ganho. O sensor pode estar dando um ganho errado. Flutuações na fonte de tensão, que é um erro aleatório, isso não pode ser determinado. E as oscilações causadas por variação de temperatura no instrumento. Ou seja, dependendo da temperatura que o instrumento está, isso pode causar uma variação. Os erros fixos serão evidenciados por um desvio do valor médio da saída com relação ao valor constante da entrada. Só classificando o que é um erro fixo. O erro fixo é um valor médio da saída com relação ao valor constante na entrada. E o erro variável são evidenciados por variações dos valores individuais da saída. E uma observação que eu coloquei aqui, é importante tomar cuidado ao calibrar um instrumento, porque ele deve estar condicionado à situação de uso. Por exemplo, se você tem um laboratório para fazer a calibração, onde você vai aferir, você tem um padrão, que é um padrão ouro, ou um padrão que seja de um nível mais alto do que o seu instrumento, e você vai aferir aquela temperatura, ou seja o que for, no nosso caso aqui do exemplo temperatura. É importante que o meu instrumento esteja em um ambiente padrão de uso, ou seja, não adianta eu aferir com o meu instrumento numa sala com ar-condicionado ligado a 22 graus, sendo que o uso é em campo a 35 graus. Essa variação de temperatura, variação de pressão, dentre outros, é suficiente para causar uma variação no erro fixo do meu equipamento, eventualmente também nos erros aleatórios. Então, isso por si só já é suficiente para gerar um erro no meu equipamento. E isso deve ser um cuidado a ser tomado na hora de calibrar o instrumento, para garantir que ele possa ter o mínimo de erro possível. Erros da interação sensor-meio. Se adotarmos que a temperatura do ar é o valor verdadeiro, que é o caso 2, nesse caso a temperatura do ar que está em volta do bulbo, em volta do sensor. O bulbo do termômetro ele vai trocar calor por condução com a haste do termômetro, por radiação com as paredes da sala e por convecção com o ar. Vale ressaltar que a haste do termômetro vai funcionar como um radiador de calor, uma superfície a mais para que o metal tenha contato com o ar e troque temperatura por condução, e uma superfície a mais de radiação de calor para que ele receba também da parede. Desprezando essa troca por condução, a interação do sensor com o meio ela é dada pelo seguinte balanço de energia. O ganho na troca radiativa entre a parede da sala e o termômetro e igual ao calor perdido pelo termômetro por convecção para o ar ambiente. Nós temos a fórmula aqui que nos mostra como calcular a temperatura do ar, levando em consideração todos esses dados. Temos aqui as constantes destacadas, e vale ressaltar que nós temos aqui algumas constantes, algumas variáveis também, que estão sujeitas a erro, como por exemplo o epsilon, o sigma, a temperatura da parede e a temperatura do termômetro. A temperatura do ar é o que queremos medir. O H também. Tudo isso está sujeito a erro,
E se você for parar para pensar aqui, olhando para essa equação, eu tenho T1, que é a temperatura do termômetro, que aqui está como TT, né? TT ou T1. Nós já vimos no slide anterior. Então, nós temos isso aqui, a gente calcula separadamente todos os erros referentes a esse cara. E depois nós calculamos, junto com o resto, quais são os erros inerentes a cada parcela aqui para poder se obter o erro total. Ou seja, nós temos um erro ainda maior, já que nós temos uma equação maior com mais fatores. Então, nesse caso, nós temos mais variáveis sujeitas a erros também. Erros de perturbação do meio. Se formos admitir que o valor não perturbado, que é T3, é o verdadeiro, nós precisaríamos usar sensores muito pequenos ou até não intrusivos para minimizar essa perturbação. E a equação que descreve como se calcular isso é essa equação aqui. A temperatura 1 é a lida, temperatura 2 é a do sensor meio, né? Temperatura que está em volta do bulbo, e a temperatura 3, que é de fato que a gente quer, é o valor não perturbado. E aí nós temos aqui várias constantes. Na equação acima, 6 variáveis sujeitas a erro. E a incerteza envolvida no uso dessas equações deve ser estimada ao se calcular T3. Então, você tem que calcular qual que é a incerteza, vai somando os erros provenientes de cada uma dessas constantes, e perceba que a cada medida que passa, a quantidade de constantes sujeitas a erro vai só aumentando. E aí, erros conceituais. Se adotarmos que a temperatura de mistura, que é T4, é a verdadeira, ou seja, a temperatura que a sala teria caso o sensor não tivesse perturbado e tivesse garantido que o fluxo de ar ia fluir da forma certa, nós ainda temos que, além do que foi feito no T3, levar em consideração efeitos da distribuição de temperatura e da velocidade da seção transversal do ar. Então, assim, a cada quanto mais próximo a gente tenta chegar do valor verdadeiro, ou melhor, dependendo de quão complexo é o valor verdadeiro escolhido, mais incerteza vai se anexando ao cálculo. Mas o que são os erros conceituais? Qual que é o valor exato de H ou de KT? Qual que é o valor de fato exato? Qual a aproximação que nós vamos usar? Então, esses erros conceituais, esses erros de arredondamento, de aproximação, de valores que são usados para determinar uma situação, uma constante física, esses erros vão se acumulando, e esses são os erros conceituais. E geralmente esses erros ao longo de contas, eles vão ampliando e vão ficando cada vez maiores. A escolha do erro aceitável, isso é importante ressaltar qual que é o interesse no uso dos valores obtidos. Os erros da interação sistema-meio, os erros de perturbação do meio e os erros conceituais são geralmente maiores do que os erros do sistema de medição, que é o primeiro que nós vimos. Por mais que você ainda tenha uma variação de temperatura e tal, que possa influenciar ali no seu equipamento, geralmente esses erros são muito pequenos. Os erros maiores estão na hora de você calcular e usar as constantes já pré-estabelecidas, as fórmulas pré-estabelecidas. E é importante que você saiba para que você vai usar esses dados e qual dado é aceitável. Será que eu preciso mesmo de um valor que seja tão preciso assim? Ou será que a variação de 1 grau para mim não vai fazer tanta diferença? Tudo isso tem que ser pensado
na hora de você escolher um sensor, por exemplo, e instalar um instrumento e aferir de fato a temperatura da situação. Minimizando os erros. A solução para minimizar os erros são: primeiro, a escolha de um instrumento coerente com a medição a ser realizada. Você não vai escolher um termômetro que mede de 0 a 200 graus se o seu processo, essa palavra que eu estava esquecendo ainda agora, se o seu processo ele vai trabalhar entre 180 e 210 graus. Ainda assim, se seu processo, se você tem um forno que trabalha de 180 a 200 graus, usar um termômetro que tem como fundo de escala de 200 graus, né, o máximo que ele consegue medir, não é adequado, porque se eventualmente o seu forno ultrapassar essa temperatura, isso não vai ser detectado. Mas, para além disso, se você tem um processo que trabalha de 25 graus a 27 graus, você não vai usar um termômetro que mede de 0 a 1800, que aí você vai ter uma sensibilidade muito pequena. Você não vai conseguir notar essa variação com a precisão necessária. Ou talvez você precise ainda mais de um instrumento que trabalha entre 26,5 e 27,5, com a variação de 1 grau só. É preciso fazer um controle aí. Então, você tem que escolher um instrumento que seja coerente com a medição a ser realizada. E a aferição e eventual calibração apropriada do instrumento, ela tem que ser realizada da maneira certa por pessoas que tenham esse conhecimento, né, para fazer da maneira certa, mas também no tempo apropriado. A calibração e o ajuste, eles andam de mãos dadas. Então, nem sempre que o instrumento vai para a calibração, ele precisa ser ajustado. Mas, caso ele precise ser ajustado, ele deve ser ajustado, passar novamente por calibração e deve ser verificado isso, né? Se o instrumento passar na calibração e for aprovado, esse instrumento, com certeza, vai ser um instrumento que minimiza os erros do teu processo. E a análise da grandeza de erros aleatórios, para resolver, requer procedimentos estatísticos. E esses procedimentos serão incluídos na sequência apresentados pelo próximo grupo. Muito obrigado!